Boa noite, pessoal. Pois é, o resumo dessa entrevista do Padilha foi a economia, é a economia, é a economia, é a economia. Economia estúpido. Então ficou, esse foi o discurso. Ele falou na pauta econômica, na prioridade, umas 5 vezes no mínimo. Agora, acho que é interessante também, e eu queria trazer isso para vocês, o clima dessa conversa dentro do Palácio do Planalto. Como é que foi essa reunião do Lula com o Guimarães, com o Padilha, né, com o Jacques Wagner, com o Randolph? Porque o Lula não estava lá muito satisfeito, não, sabe? Ele começou a reunião tirando um sarro, foi assim que descreveram para mim, tirando um sarro do Guimarães, perguntando para ele, quando é que é a sua próxima entrevista? Por quê? Na semana passada, o Guimarães deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, poucas horas antes dessa derrota fragorosa na votação no Senado e na Câmara, no Congresso, na qual ele dizia que não está tudo bem, que se tudo tivesse bem, Lula tinha 80% de popularidade, que é preciso dar uma mexida nos ministérios, que o governo deve ter o próximo líder do PT, deve ser alguém do Nordeste, claro, ele é do Ceará, né, cá entre nós. Então, o Lula estava aparentemente bem chateado com essa história, e deu-lhe uma chamada na base da curtição, perguntando quando era a próxima entrevista. E aí, o recado foi muito claro na reunião. A gente tem roupa para lavar? A gente lava dentro de casa. Vamos parar com essa história de lavar roupa em público, porque você fica dando munição para os inimigos, né? Agora, o Guimarães, diga-se de passagem, é um político muito próximo do Arthur Lira, o que em algumas situações ajuda o governo, em outras, como foi o caso da semana passada, parece que não ajudou muito, né? Então o governo fica sempre medindo aí até onde vai com cada um dos seus interlocutores no Congresso. Agora, o Lula também deu um outro recado nessa reunião. Ele disse que é preciso chamar os ministros de bancada, ou seja, os ministros que estão na esplanada dos ministérios para cumprir as cotas dos partidos que entraram na base do governo, porque é inaceitável você ir para alguma votação importante e esses ministros não trazerem voto algum. A gente falou disso aqui, justamente sobre isso na semana passada, vocês devem se lembrar. Como assim que esses partidos todos que têm representação dentro do governo não trazem um voto para o governo? Não dá. Então ele disse, se vocês tiverem dificuldade com os ministros, me chamem quando for uma votação importante. E o Lula considerou que foi uma votação importante e que foi perdida essa votação da saidinha, porque o governo achou que tinha que marcar posição, que era um debate importante. Lewandowski e Silvio Almeida, né, o ministro da Justiça e o ministro dos Direitos Humanos, marcaram essa posição junto à sociedade e junto ao judiciário, caso fosse necessário judicializar essa questão, mas o Lula aparentemente achou que faltou um empenho maior de todos os seus interlocutores para que não houvesse essa derrota da saidinha em particular. No caso das fake news, havia uma avaliação dentro do governo de que esse veto do Bolsonaro, o texto que ele vetou era muito vago. Então, não era muito assim que o governo gostaria de tratar o problema das fake news. Mas o da saidinha foi muito ruim e nesse dia dessas votações todas, o governo teve só uma vitória, uma única vitória, que ele conseguiu evitar a adoção daquele cronograma das emendas. Se lembram que havia uma proposta da extrema-direita de criar um cronograma que o governo ia ter que liberar as emendas de acordo com o cronograma que eles iam ditar, aprofundando esse parlamentarismo de orçamento. E o governo conseguiu evitar isso, mas foi à custa de liberar um volume de emendas no primeiro começo, né, nos primeiros 3, 4 meses do ano, que é 5 vezes maior do que o volume feito no ano passado, porque ele prometeu que ia liberar tudo antes de junho, ou até metade de junho, por causa das eleições municipais. O Elô, mas é curioso, o governo ou o setor progressista perde, né, a chance de encarar alguns debates que aí sim poderiam ser populares para o lado do governo. Por exemplo, esse caso das praias, que é um projeto do bolsonarismo, privatização das praias. Quem é que pautou, quem é que foi a liderança progressista no país? Não foi nenhum deputado, foi a Luana Piovani.
A Luana Piovani foi a líder do governo, a líder progressista no país. Lá de Portugal. Pô. Lá de quem pegou nossas praias no começo aqui. Pois é. Então, e aí o Alexandre Padilha acabou falando sobre isso também, né, Gabi? Sobre essa treta que está durando dias e dias, Luana Piovani de um lado, o Neymar do outro, um Neymar bolsonarista, mas o governo poderia ter entrado nesse debate e infringido uma derrota na sociedade para o bolsonarismo. Perdeu a chance, eu acho, mas ainda está em tempo, né, Chico?